Olá! Você acha que os mitos gregos são difíceis? Pois eles não são. Calma que eu já vou explicar. Eu sou Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros. Bom, eu escolhi falar dos mitos gregos porque uma amiga minha, a Lúcia, indicou dizendo que o filho dela de 11 anos adorou este livro. Muita gente acha que os mitos gregos são muito complicados. Até pelo nome, mitos gregos. Parece que é algo distante de nós. Na verdade, não. Porque eles, os mitos gregos, estavam ali na base da cultura grega, que é a base da nossa civilização. Quando, por exemplo, a gente fala de narcisismo. Narciso é um personagem desses mitos. Dá uma olhada no resumo que você vai entender. Mitos gregos de Eric Kimmel. Os mitos gregos nunca morrem simplesmente porque foram a base da cultura ocidental que começou na Grécia. E da maneira como o autor conta, eles são irresistíveis. Prendem a atenção e são cheios de desafios e aventuras. Prometeu foi castigado por dar o fogo aos seres humanos. Pandora não existiu a curiosidade e abriu a caixa onde estavam todos os males do mundo. Narciso se apaixonou por sua própria imagem. Ícaro se aproximou demais do sol e suas asas derreteram. E o rei Midas percebeu que era um castigo tocar e transformar tudo em ouro. Essas lições servem até hoje para nós. E com a beleza das imagens, elas são histórias que seduzem a criança e o adulto. Imperdível como literatura. Estes mitos ainda vivem em nós. Eu sou Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros. Como foi dito, estes mitos são uma referência da nossa cultura. Só que assim, muitas vezes eles são contados de forma incompleta. Por exemplo, quando eu era criança, eu ouvia a história mais ou menos assim. Narciso era um belo jovem e que todos admiravam. Até que um dia ele viu a sua imagem refletida num lago. Olhando para aquela imagem, se apaixonou por si mesmo. E ficou olhando, até que ele caiu no lago e morreu afogado. E ali nasceu a flor Narciso. Bom, só que essa história está incompleta. A história original envolve dois personagens, Eco e Narciso. Esse é o nome do conto, esse é o nome do mito. Eco era uma ninfa que morava na floresta. E ela tinha um defeito, ela falava demais. Um dia, as deusas Ártemis e Hera estavam conversando e Eco não parava de falar, não parava de jeito nenhum. Hera ficou irritada com aquilo e disse: bom, a partir de hoje você não vai poder começar uma conversa. Em compensação, você vai apenas repetir o que os outros estão dizendo. Essa será a sua sina. Eco voltou para a floresta, porque ela não podia mais falar, ela só podia repetir o que os outros diziam. E aí Narciso, um jovem muito bonito, que estava andando pela floresta, foi avistado por Eco, e ela se apaixonou por ele. Quando ele percebeu que ela estava ali e se aproximou dela, ele tentou falar com ela. Tentou perguntar o nome dela. Só que tudo o que ele dizia, ela repetia. Qual é seu nome? E ela dizia, seu nome, seu nome, seu nome. Eu perguntei seu nome, você não ouviu? Não ouviu, não ouviu, não ouviu. Narciso foi até brusco com ela e foi embora. Ah, que palhaçada, não quero saber disso. E Eco voltou para a floresta e ficou ali e foi diminuindo, murchando e acabou morrendo. Mas a sua voz sobreviveu. E essa voz repete o que os outros dizem. Mas Ártemis, que era a madrinha de Eco, ficou possessa com Narciso, que tinha sido muito cruel com ela. Então Ártemis deu uma flechada num lago, dando a este lago poderes mágicos, de refletir a imagem com a maior perfeição possível. Narciso passou ali naquele lago, olhou para a própria imagem e se apaixonou por ela. E não conseguiu parar de olhar para a própria imagem. Ficou ali sem comer,
sem bebê e acabou morrendo. E quando as ninfas vieram para enterrá-lo, encontraram uma flor que tinha nascido no lago. E esta flor tem o nome de Narciso. Ou seja, a história é mais longa e envolve a personagem Eco. E a história de Prometeu? Você já ouviu falar que Prometeu foi castigado pelos deuses por dar o fogo aos seres humanos? Mas a história é mais longa também. Ela é assim. Prometeu e seu irmão eram titãs. E os titãs entraram numa disputa com os deuses para ver quem governaria o mundo. Mas Prometeu e seu irmão Epimeteu ficaram do lado dos deuses. E por isso eles puderam povoar o mundo com criaturas vivas. Mas foi Epimeteu que pôde dar os dons a essas criaturas, dons que tinham sido dados por Zeus. No final, Prometeu falou assim, mas os seres humanos não têm dom nenhum. Eles não podem voar, eles não podem nadar, eles não têm beleza. Isso não é justo. E Prometeu resolveu dar uma coisa muito importante para os homens. Ele foi ao Monte Olimpo, pegou uma tocha, acendeu uma tocha no carro de Apolo e deu esta tocha aos seres humanos, dizendo assim, bom, este é o fogo. Com o fogo vocês vão poder governar o mundo, mas vocês têm que ter muito cuidado, porque é perigoso e pode ser destrutivo. E de fato, os seres humanos conseguiram governar o mundo com fogo. Só que às vezes eles usam o fogo de forma destrutiva. Zeus ficou muito irritado com isso e deu um castigo a Prometeu. Ele foi acorrentado no alto de uma montanha e um abutre se aproxima de Prometeu e come o seu fígado. Ele continua ali com esse sofrimento por toda a eternidade. É por isso que Prometeu, quando sentiu muita dor, ele dá urros, ele mexe e balança as correntes. Por isso que temos os terremotos. Já a história de Aracne é muito interessante também pelo seguinte. Aracne era uma jovem tecelã que sabia fiar e tecer muito bem. Até que um rei encomendou um manto e disse para ela, olha, esse manto é lindo. Só Atena seria capaz de fazer um manto mais bonito que esse. Mas Aracne ficou mordida e reagiu. Como pode saber que o trabalho de Atena é melhor do que o meu? Já o comparou? O rei respondeu, mas Atena é a deusa da sabedoria. Foi ela que ensinou os seres humanos a fiar e tecer. Então ninguém pode ser melhor que ela. E Aracne disse, não, eu desafio Atena a fazer uma competição aqui para ver quem fia melhor. Atena ficou sabendo disso e aceitou o desafio. Chegou ali e disse, não, vamos tecer então, vamos fazer uma tapeçaria. E as duas começaram a fazer uma tapeçaria. Atena fez uma tapeçaria do céu, que tinha estrelas e tinha lua, com fios dourados. Mas Aracne tirou um pouco um sarro dos deuses, porque ela mostrou os malefícios que os deuses tinham feito nessa tapeçaria. Por exemplo, mostrando Prometeu acorrentado no alto de uma montanha e sendo comido por um abutre. E Atena ficou possessa com isso. Então Atena disse para ela, eu estou vendo que você tece muito bem, mas nós não podemos continuar nessa competição, porque ninguém vai ter coragem de dizer que uma mulher tece melhor do que uma deusa. Então eu posso dar um dom a você. O dom de ser a melhor tecelã do mundo, de fazer fios mais finos e mais resistentes do que a seda. Você vai ter sempre alimento através do seu trabalho. E todas as suas filhas vão ter este mesmo dom. Ele vai ser passado de geração a geração. Aracne gostou disso, ficou imaginando como seria e falou, ok, eu aceito. Neste momento, ela começou a perder os seus cabelos e ganhou 4 patas de cada lado e diminuiu de tamanho. Então, Aracne subiu numa árvore e se pendurou num fio que saiu de dentro dela mesma. Aracne se transformou na aranha e começou a tecer
fazer as tapeçarias mais perfeitas e resistentes do mundo e se alimentar dessa tapeçaria, porque nela ficavam presos os insetos e ela se alimentava desses insetos. Então este é um conto etiológico, algo que eu disse em outro vídeo. O que é um conto etiológico? Um conto que explica a origem de um ser. Essa é a origem da aranha. Comparando esses mitos com os contos de fada, os contos de fada são mais adequados para crianças pequenas e esses mitos para crianças um pouco maiores, porque eles são mais complexos e os temas são mais adultos. Mas como eu disse no começo, o filho da minha amiga adorou este livro. É um dos preferidos dele. Então eu indico esse livro para crianças de 8 a 11 anos, mas também indico para adultos. Você vai resgatar uma coisa que está na nossa formação, os mitos gregos. Então, não se esqueça de dar o seu joinha e de se inscrever no canal e continuar vendo as resenhas de livros infantis e juvenis. Até a semana que vem. Tchau, tchau!